TV, Avivando Nações, Ministério Pastora Márcia Morgana. Você já se sentiu em meio a um furacão? Dias tão difíceis e você nem sabia o que fazer. É bem verdade que os dias maus chegam, mas existem armaduras de Deus que nos ajudam a vencer e guardar a fé. Quero te apresentar o meu livro, Como Vencer os Dias Maus. No livro, compartilho momentos como estes que vivemos entre 2020 a 2022. Experiências e ensinamentos que recebi de Deus para vencer. Em cada detalhe do livro, Como Vencer os Dias Maus, há um ensinamento de Deus que pode te ajudar a vencer também. Adquira o e-book digital Como Vencer os Dias Maus no site marciamorgana.com.br. Acompanhe nossa programação em qualquer parte do mundo. Baixe o aplicativo TV Avivando Nações. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br. Glória a Deus, bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus em nós. Estamos aqui reunidos com uma manhã preciosa. Isso é realmente mais um motivo de nos alegrarmos, porque é mais uma manhã de adoração ao nosso Deus e também de aprendizagem. Você pode aí também baixar no Play Store do seu celular o nosso aplicativo TV Avivando Nações e acompanhar toda a programação da Avivando Nações 24 horas por dia e ser muito abençoado. Amados, vocês sabem que nosso programa Manhã Preciosa, o nosso desejo é sempre de edificar vidas. E para o dia de hoje nós temos algo assim temático e tão poderoso para transformar a nossa vida e nos dar esperança. Esperança há somente em Cristo Jesus. Mas por que, Márcia? Olha, já já você vai observar isso. A palavra de Deus no livro de João, no capítulo 1, fala assim, que Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ó, quão coisa linda é, nós podemos ser chamados filhos de Deus hoje. Você se sente filho de Deus hoje? A Bíblia diz que é nos dado o poder de sermos chamados assim. Como, Márcia? Por meio de Cristo. E muitas vezes nós talvez não tomamos posse de tão grande bênção. E para falar sobre isso, para falar sobre sermos filhos, de termos essa identidade com Deus, eu convidei uma pessoa muito especial e eu quero chamar você já para estar conosco aqui conectados, juntamente com o pastor Felipe Castro, que está em Belém, no Pará, e tem essa amizade linda com o papai, com o Abba Pai, e tem muito a nos ensinar no dia de hoje. Desde já eu digo, seja bem-vindo, Felipe, a paz do Senhor. Amém, pastor, amém. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, estar participando desse momento incrível, esta manhã que abençoa muitas pessoas e através da sua vida tem alcançado muitas outras vidas e transformado, que é o que mais importa e o que mais o papai chamou a gente para fazer. Verdade, Felipe. E interessante que este assunto, né, que você falou que Deus bradou tanto no seu coração, é algo que Deus também vem ministrando tanto na gente, para a gente estar ensinando as pessoas a tomarem posse dessa viva esperança e de uma realidade com Deus. E nós falando hoje aqui sobre essa questão de nós sermos filhos amados do Senhor e esse relacionamento lindo que nós podemos ter com Deus por meio de Cristo. Eu pensei assim rapidamente numa situação. Como será que o Felipe entendeu
essa realidade de ser filho de Deus. Eu sei que para muitas pessoas, claro, para os que não creem, isso é loucura, né, Felipe? Mas para nós que cremos, isso é poder de Deus. Fala para a gente sobre isso. Quando foi que você entendeu, assim, Márcia, eu entendi naquele dia que Deus é Pai e que eu sou filho e que eu posso ter comunhão com Ele? Sim, pastora, é impressionante que esse assunto ele é vasto demais, pelo fato de nós precisarmos entender o que Jesus fez na cruz do Calvário. A gente precisa entender vários passos do que foi feito ali na cruz. Claro que ele veio para levar as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dores. Tudo isso aconteceu na cruz do Calvário. Só que a gente precisa entender que no momento que o Senhor Jesus ele fala, Pai, eu entrego o meu espírito ao Senhor, e ele morre, a primeira coisa que acontece, né? Nós precisamos entender isso claramente e que abram nossos olhos espirituais. É o que acontece? O véu do templo ele é rasgado, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então não há mais impedimento. Antigamente tinha esse véu que somente pessoas autorizadas, pessoas ungidas, sacerdotes ungidos, poderiam passar para ali, né, para o lugar santíssimo, e o Senhor Jesus morre, e a primeira coisa que rasga é esse véu novamente, que é rasgado de nós, espiritualmente, fisicamente a gente pode falar, né, que é rasgado do nosso coração e a gente tem acesso novamente ao Pai. Resumindo, o que Jesus fez, né? Nós pecamos, fomos expulsos do jardim. Jesus pegou o jardim e colocou dentro de nós através do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender, né, que através do Espírito Santo, através da obra de Jesus na cruz, nós somos curados, sim. Nós somos perdoados, sim. Mas, acima de tudo, nós temos livre acesso ao Pai novamente. Você está me entendendo, pastor? Nós temos acesso livremente ao trono do Pai novamente, ao lugar santíssimo, ao lugar que a gente não deveria nunca ter saído. Isso te trouxe fé para compreender esse acesso, né, Felipe? O que é que mudou assim na sua vida quando você entendeu essa identidade, né? Você confessou Jesus e de repente descobriu, nossa, eu tenho um pai, como diz a palavra de Deus, nós fomos adotados. E aí, o que é que mudou na sua vida com essa descoberta dessa identidade de ser filho de Deus? Pastor, é impressionante que você não vê Jesus em nenhum momento falando algo que não seja que Deus é nosso Pai. Se você pegar na Bíblia, você vê todo o tempo Jesus impulsionando a gente a entender que somos filhos de Deus, né? É impressionante que chega momentos que ele diz assim, em Lucas 7, né, do capítulo 7, ele diz assim, vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai de vocês vos dará o Espírito Santo, né? E por meio do Espírito Santo, a gente tem novamente esse acesso a Deus como nosso Pai. Como diz em Romanos, eu quero citar essa palavra para melhor explicar para todos os irmãos, a partir do capítulo Romanos 8, a partir do capítulo 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo fazendo uma comparação, dizendo para a gente, afirmando para a gente que nós recebemos o Espírito de Deus, ao qual, através do nosso Espírito, clamamos Abba, Pai. Nós precisamos entender isso claramente. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você não consegue ser filho se você não tiver o Espírito Santo.
Você não consegue ser filho se você não tem o Espírito Santo guiando você em todos os seus passos e em todos os momentos da sua vida. Nós precisamos compreender isso. Quando nós compreendemos isso, né? Alguma capítulo em Coríntios, que eu não me recordo muito bem agora, mas eu acredito que os irmãos, todos os irmãos ouvintes já ouviram falar, que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entendemos quem Jesus é, o Espírito de Deus se torna um com o nosso. Por quê? Porque a ressurreição, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ressuscitando o nosso espírito que uma vez estava adormecido, estava morto, através do pecado que Adão cometeu, e foi necessário, segundo Adão, o Senhor Jesus, para nos reintroduzir no Éden novamente. O Éden, Jardim do Éden, significa intimidade, lugar constante da presença de Deus. Então, ele nos reintroduz novamente dentro da presença do Pai. E é necessário que a gente entenda isso. Todo tempo, na Bíblia Sagrada, Jesus dizendo: olha, o Pai de vocês sabe muito bem o que vocês têm que vestir. Por que vocês estão preocupados com roupas? Vejam só, a erva do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas, mas o Pai de vocês sabe muito bem o que vocês precisam vestir. Por que vocês estão preocupados com alimento? Vocês não estão vendo os pardais, vocês não estão vendo as andorinhas ou os passarinhos? O Pai de vocês alimenta elas, quanto mais não alimentará vocês. Jesus todo o tempo impulsionando. E uma das principais respostas que a gente tem, sabe, pastora Márcia? Sim. E todos os ouvintes, é quando os discípulos perguntam para o Senhor Jesus como orar. Senhor, nos ensina a orar. E é impressionante que ele começa com uma frase incrível. Ele fala assim: quando vocês forem orar, vocês falem: Pai nosso, que estás no céu. Então, Jesus todo o tempo impulsionando, dizendo: vocês têm um Pai. Vocês não são mais escravos, mas vocês são livres. E você sabe, pastora, que um pai, uma mãe, assim como o incrível e grandioso reverendo que é o seu pai, né? Ele jamais iria querer o mal, né? De você, ou de suas irmãs, ou de seus irmãos. Assim como eu tenho 2 filhos, eu não quero o mal dos meus filhos. Assim mesmo é o nosso Pai. Deus é assim conosco. Ele sabe de todos os nossos problemas. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós temos necessidade. A Bíblia nos relata, né, que Ele sabe todos os fios, né, da nossa cabeça. Então é extraordinário, é maravilhoso. A gente tem um Pai grandioso. Você observa às vezes que as pessoas têm dificuldade, Pastor Felipe, de tomarem posse dessa realidade de filho. A gente vê, por exemplo, assim, como a gente trabalha muito com mulheres, nós vemos, por exemplo, mulheres que passaram por traumas, talvez que foram abandonadas no seu casamento, ou mesmo pelo pai biológico. E muitas vezes a gente vê que elas têm questionamentos, por exemplo, às vezes. Será que Deus está me vendo, né? E às vezes até esquece de chamar Deus de Pai. Interessante que você falou aí, aquilo que Jesus nos ensinou a orar, o Senhor Jesus falou: Pai nosso, né? Ele disse, ele mesmo nos ensinou a chamar Deus de Pai. Então, o que é que você consegue, você vê às vezes essa dificuldade nas pessoas, talvez uma cegueira por alguma questão passageira das suas vidas, e eu vejo também que um momento como esse traz muita clareza para essas vidas. Você consegue ver isso, dificuldades nas pessoas, e quais dificuldades são essas que podem levar uma pessoa a esquecer essa paternidade, a esquecer dessa bênção tão grandiosa que o Senhor nos concedeu, que é chamar Deus de Pai? Pastor, eu queria citar outro versículo bíblico que o Espírito Santo está me lembrando, que é lá em Mateus 6 também, que diz, né, quando vocês forem orar, tranquem a porta do quarto de vocês, e o Pai de vocês, que os vê em secreto, os recompensará, sabe? Então, Jesus todo o tempo impulsionando isso. E uma das características de um espírito que a gente costuma dizer, um espírito que não é de Deus, tá, pastora? É um espírito de orfandade. O diabo, ele faz de tudo. Infelizmente, o diabo, a Bíblia relata que ele é o inimigo das nossas almas, ele é o príncipe deste mundo. Nós estamos em constante batalha, né? Em 1 Pedro diz que
ele está bramando como um leão, né, ao nosso derredor para tentar nos tragar. E eu acredito que ele traga com muita facilidade a vida de uma pessoa, a vida de um irmão, de uma irmã, no momento que ele consegue colocar essa cegueira espiritual na vida da pessoa, né? Um espírito de orfandade que traz novamente o que Paulo lhe diz aqui em Romanos 8. Vocês não receberam um espírito que vos escraviza, mas ele também não está dizendo que não há esse espírito agindo em nosso meio. Então ele faz de tudo para a gente tá debaixo, né, dessa hoste maligna, ao ponto de nos causar cegueira espiritual, tanto na nossa visão espiritual como no nosso coração também. Entendeu? Então, são pessoas que, infelizmente, existem traumas, né, na alma, que são traumas muito difíceis. Eu tive traumas, tá? Eu quero que todos entendam, eu não fui criado por pai, né, eu não tive uma figura paterna na minha vida, né, hoje eu me dou muito bem com o meu pai biológico, glórias ao Senhor Jesus por isso, porque nós precisamos honrá-los, né, nosso pai e nossa mãe, mas eu não tive essa presença, então eu tive já em Deus, eu já tive no nosso Pai Celestial, que sabe todas as coisas, que sabe de tudo que nós necessitamos e o que nós precisamos. Então é necessário esse entendimento, que na medida que a gente entende quem o papai é, né, ele tira esse domínio de um espírito de orfandade, de escravidão, né, e novamente nos traz para a presença dele. Glória a Deus. Tudo isso é pela fé e nós temos que ver que o coração, sabe o quê? Uma armadura nesses momentos talvez de crise que alguém passa, crise de identidade, dificuldades na vida, porque às vezes passa por aflições. E uma armadura é realmente a espada da palavra, porque Jesus, tentado no deserto, ele usou a palavra ali para realmente ser uma armadura durante aquele ataque, onde estava sendo questionada a sua identidade e ele estava sendo tentado. Então, muitas vezes, as aflições, eu creio que vem assim, como uma tentação também para você fazer prova de Deus e dizer, se eu fosse filho não aconteceria isso, ou aquilo. Né? Então, a gente, quando está blindado com a palavra, isso é muito poderoso para nós resistirmos o dia mau e lembrarmos que o Pai, ele continua, né, sendo Pai. Como é importante a gente conhecer a palavra de Deus e tomar posse, é pela fé, né, Felipe? E essa fé, a Bíblia diz que ela é um escudo no nosso coração. Olha como é poderoso a fé e a palavra, que é o que você estava dando aí para nós, a palavra dizendo, vós sois filhos por adoção, vocês têm um pai, digam Pai Nosso, orem a Ele. Então a palavra vai nos incentivar demais, né? Nós lembrarmos aquilo que Deus nos ensinou. Você falou aí pra gente que você não teve o convívio, não é, com seu pai biológico, aquela figura paterna, mas que graças a Deus você já hoje em dia você tem um relacionamento legal com o seu pai. E com o Pai do céu, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você é filho e Deus é pai, como você falou. Eu queria te pedir para contar para a gente uma experiência que você teve com Deus, se você puder, que você disse assim, nossa, isso aqui é um relacionamento entre pai e filho. É tão bom ouvir as experiências dos irmãos. Sim. Pastora, são tantos. Quando a gente entende que a gente é filho, a gente tem como eu posso dizer para vocês, a gente tem um achego a mais, sabe? É como se fosse uma chave. Quando você entende, meus irmãos e minhas irmãs que vão assistir esse programa abençoado, nesta manhã abençoada, junto com a pastora Márcia, e existe uma unção apostólica extraordinária sobre a vida da pastora Márcia, eu honro demais aquilo que está sobre ela, também é uma honra muito grande estar aqui. Mas quando você entende e tem como chave que você é filho, meu irmão, sua vida é completamente transformada. Você passa a ouvir o Pai em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Você passa a entender, ele passa a ter um convívio dentro do seu ser, ele passa a ter um convívio dentro de você como um pai extraordinário. Uma experiência assim, que eu quero contar para vocês há mais ou menos de uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente já vai fazer aí mais ou menos uns 15 anos de ministério, mas há mais ou menos uns 6 anos, 7 anos atrás, que o pai ele se apresentou como um pai na minha vida.
e saiu curando todas as feridas, tudo aquilo que eu não tinha, tudo aquilo que eu não tive, Ele curou, Ele transformou, Ele bradou no meu coração. Então, eu estava em uma ocasião e o Pai, Ele falou dentro do meu coração com uma voz muito forte, com uma voz assim que impacta, vem impactando o nosso ser, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. A gente passa a sentir de imediato o poder de Deus fisicamente no nosso corpo, né? O poder de Deus fisicamente dentro de nós, porque nós somos filhos. E é necessário que a gente entenda isso, sabe? E eu tive uma experiência extraordinária, foi a promessa do meu filho. Foi a promessa do meu filho, da vinda do meu filho. E o Senhor falou comigo de forma extraordinária: filho, eu vou te dar um filho. Olha, escute só, ele falou para mim assim: eu vou te dar um filho, e através desse filho você vai entender um pouquinho do amor que eu tenho por você. Ah, que sabe? lindo. E passou mais ou menos 1 mês, 2 meses, o meu filho, ele nasceu. Nasceu não, nós concebemos o nosso filho, nós descobrimos que o nosso filho estava vindo, e hoje em dia eu digo para vocês, irmãos, que depois do meu Pai Celestial são os meus filhos, sabe? É um amor tão grande que a gente sente por eles, é uma paixão, um cuidado, um zelo tão grande. E aí o pai às vezes fala para mim, sabe, filho, olha só, é assim que eu me sinto, é assim que eu quero, sabe? Porque, pastora Márcia, muitas das vezes a gente se ajoelha, pede, e o relacionamento com o pai não é só pedir, porque ele já sabe todas as coisas que você precisa, tá entendendo? Às vezes, pastor, eu tomo como exemplo, sabe? Eu tomo como um exemplo, a gente está na rua, a gente que é pai, a gente está na rua, a gente está num nível de estresse muito grande. Nós que convivemos no calor, nós somos muito propícios a isso, né? Esse estresse por conta do calor, por conta de muitas coisas, problemas no trabalho, problema no hospital, na empresa, numa consulta, ou algo do tipo, a gente fica muito aborrecido, muito estressado. Mas quando a gente chega em casa, e o nosso filho vem, papai, eu te amo, parece que aquele choque vem dentro de nós, sabe? E aquilo, tudo que a gente passou de ruim naquele dia, sabe, desaparece de uma forma surpreendente. Assim, a gente só tem aquele momento de relacionamento e de carinho com os nossos filhos. Assim mesmo o Pai. Deus Pai, Ele espera de nós justamente isso. Muitas das vezes, a Bíblia fala, tá, em Salmos 7, que é um Deus que se ira todos os dias. Né? Você imagina o tanto de pecado que o mundo gera, o tanto de pessoas em desobediência, como deixa o coração do Pai. Isso muitas das vezes Ele espera, né, só o nosso toquezinho para a gente estar junto dele, sabe? É muita misericórdia. É impressionante. Que experiência tremenda, Felipe. Muito lindo, porque você experimentar um pouco deste amor através do seu filho, né? De nascer essa bênção na sua vida, dos seus filhos. Sabe o que me fez lembrar, Felipe? Você falando sobre você chegar em casa e ter os seus filhos ali, esse amor. Um amor que não é com troca, mas é em sinceridade, né? É companhia. Os seus filhos querem estar junto com você, você se alegra, né? Aí você chega em casa, papai, eu quero almoçar com você, quero jantar, quero abraçar. Pai, estava com saudades. E quantas vezes a gente pode não fazer isso com Deus e apenas pedir, não é? E às vezes as pessoas veem Deus dessa forma, tão longe, e não entende que é filho, que tem esse acesso. Então é tão bom ter essa intimidade com Deus. Eu lembrei de uma coisa tão interessante, você conversando sobre isso, que certa vez eu estava ministrando com uma banda de jovens há uns anos atrás, ministrávamos louvores, e eu estava no trânsito da cidade, Felipe, e eu no trânsito assim, parei no semáforo e era como se viesse um pássaro gigante e colocasse uma asa sobre mim com muito ciúme de mim. Colocava uma asa assim, aí eu me sentia toda coberta e eu sentia o sentimento do pássaro, e o pássaro era Deus. Só que Deus falava isso, não era a respeito de mim naquele momento. O Senhor me dava o discernimento que o Senhor estava falando, me mostrando aquilo
dizendo que estava com muitos ciúmes de um jovem da banda que era tão queridinho de Jesus e de todos nós, porque o jovem estava indo ministrar cânticos no mundo. Ele estava usando o instrumento dele e estava se inclinando, recebendo propostas, sabe? De outras bandas seculares. E o Senhor queria ele separado para o ministério. E o Senhor dizia assim: diga a ele que eu estou com ciúmes dele. Olha como eu faço com ele. Eu cerco ele, eu guardo, eu tenho ciúmes. Foi um momento tão lindo que eu vi o Senhor falando do amor dele por aquele jovem. Assim também é com a gente, esse pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, né? Felipe, é tão interessante essa figura de pai. Muitas vezes Deus aparece, já apareceu para mim tantas vezes em sonhos, na figura do meu pai. Porque o meu pai, ele quer o melhor para mim, meu pai. E quando ele aparece, é ele dizendo que ouviu minha oração. Pai é saudoso. Isso. Pai é um reverendo, um coração muito grande. Isso. É maravilhoso. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Sim, e o último que eu tive falou justamente sobre essa figura paterna. Porque ele apareceu para mim em sonhos, era o meu pai mesmo, o pai Chico Chagas, né? Só que eu sabia que era Deus. Ele era uma figura de pai, para eu entender que era um pai que estava ali. Aí ele falava assim, vinha ao meu encontro: filha, você me chamou? Eu já queria chorar. Aí eu dizia, chamei. Ele dizia, você quer o quê? Eu podia pedir qualquer coisa. Felipe, mas foi natural. Eu disse assim, eu só queria ficar com o Senhor. Aí abracei e ele caiu, nós dois juntos no chão, abraçados. Então, assim é o amor de Deus. Então, e naquilo eu entendi também Deus falando, filha, eu conheço os sentimentos dos corações dos filhos que realmente querem ficar comigo. No momento em que ele podia dar qualquer coisa, a gente querer estar na presença, ficar com Deus. E, né? Mas não tem problema pedir, porque papai também dá, né, Felipe? Verdade. Com certeza. Que experiência linda. Não é uma regra. Não é uma regra a gente não pedir. Verdade. Né? Não é uma regra a gente não pedir, porque é necessário. Muitas de alguns pedidos, o pai ele quer que a gente seja, inclusive, né, um pedido. Se você está pedindo por uma casa, por um carro, claro que você não vai pedir, Senhor, pai, me dá uma casa. Você tem que ser específico, sabe? O pai ele é muito específico nas coisas que ele faz, então você também tem que ser específico. Pai, eu quero uma casa assim, 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 de alvenaria, de 2 andares, assim, assim, e Deus vai dar você, papai vai dar você, porque ele sabe que você tem necessidade e ele vai te dar. Jesus, ele garantiu isso. E, pastora, eu queria contar outro testemunho. Sim. Que você sabe que a gente tem um ministério que anda debaixo da unção, a gente anda debaixo de avivamento, a gente viaja o Brasil todo ministrando a unção, ministrando avivamento, os dons, a gente se move nos dons, sabe? Mas algo extraordinário que tem acontecido assim na minha vida, que eu quero compartilhar com você, quero compartilhar com meus irmãos, Sim. E já profetizo desde já que isso está sobre vocês e que vai estar sobre vocês, isso vai entranhar nos ossos de vocês e vocês vão viver com isso pro resto da vida. É o cuidado do pai, sabe, pastor? Até quando a gente não tem dinheiro, tá? Primeiro eu vou contar aqui quando a gente estava em Fortaleza, em uma determinada ocasião, eu e minha esposa, a gente praticamente estava sem dinheiro, porque o nosso filho adoeceu, você sabe muito bem da história, né? E a gente estava em Fortaleza e tudo que a gente desejava no nosso coração. Minha esposa falava assim, amor, eu quero comer um picadinho. Eu não sei se para vocês a carne moída para vocês, né? Pra gente também é moída, mas a gente costuma dizer de picadinho aqui em Belém do Pará. E a minha esposa falava, eu quero comer muito picadinho. E era impressionante, não dava 10 minutos, batia alguém na porta, eu trouxe um picadinho para vocês comerem. Olha, gente. Ou então a gente desejava, a gente quer comer um hot, a gente quer comer algo, não dava 10 minutinhos e batia lá na porta e dava pra gente também. Tudo que a gente desejava no nosso coração. Então, quando você é filho, tudo que você deseja, isso vem ao encontro de você. Porque o pai, ele sabe do que você necessita. E outra coisa, pastor, é sobre gasolina, gás, né? Já teve uma vez, pastor, que eu estava sem dinheiro, eu estava desempregado, não estava trabalhando, eu estava com pouca gasolina. Eu balancei o tanque, já não estava mais nem para ouvir da moto, porque eu gosto muito de andar de moto, tenho uma moto, né? E eu balancei e não tinha mais como. Eu peguei, toquei em cima do tanque e falei assim, pai, o senhor sabe que o seu filho não tem dinheiro para botar gasolina. Eu só vou ter dinheiro daqui a 1 semana. Então, por favor, faça algo pelo teu
filho. Pastora, eu passei mais ou menos uns 10 dias andando com a moto, porque o tanque ele encheu de gasolina, pelo simples fato de uma pequena oração. Há 3 dias atrás, aqui em casa, só para dizer que não é testemunho antigo, há 3 dias aqui em casa o gás acabou. Eu falei, Jesus, estou sem dinheiro agora para comprar um gás, e agora está 116, 120. Eu falei, Jesus, não tem mais gás, e a moça que trabalha aqui em casa, né, e ela pegou e disse, não tem mais gás. Eu falei, Jesus, e agora? Não tem mais dinheiro. E minha filha começou a gritar, mais novinha, vai fazer 3 meses agora. Aí eu vim aqui e falei, ó, senhor, peguei no gás, peguei no bujão de gás. Assim, eu preciso esquentar pelo menos a água, Jesus. Preciso esquentar pelo menos a água. Eu peguei, botei o fósforo, acendeu. Mas sabe, pastora, quando acende aquele fogo que já está no finalzinho, parece que é o final do gás, sabe? E acabou o gás, a minha esposa veio, ela levantava aqui, ó. Minha esposa é baixinha, mas ela é fortinha. Eu levantava aqui assim, a moça que trabalha aqui em casa também é bem magra, ela também levantava o gás e já tinha acabado o gás. Eu peguei, orei, esquentei a água, demorou mais ou menos em torno de 15 minutos para ferver a água, levei, fiz o leitinho da minha filha, dei para ela. Quando eu desço novamente, minha sogra chega aqui em casa, e eu, pô, sogra, eu estou só com a minha parte do gás, eu não tenho outra parte, estou com tanto, e eu não tenho. Ela falou, não, então faz o seguinte, pega esse dinheiro e vai lá comprar. Pastora, quando eu vim buscar o gás, quase que dá um jeito na minha coluna, porque eu pensei que o bicho estava seco. Meu Deus. Quando eu fui, estava muito cheio, estava cheio de novo o gás. Glória a Deus. Eu creio demais. Que Deus está fazendo aí, está trazendo esperança para o coração dos telespectadores, tantas pessoas passando por dificuldades, sabe, Felipe? E existe uma promessa na palavra do Senhor, né, onde realmente Deus é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor. Nos dias maus, né, a palavra do Senhor diz lá no livro de Gênesis que Deus sustentou Abraão, Isaque e Jacó no tempo de fome na terra, e Deus levantou José para guardar toda uma geração num tempo onde havia falta de mantimentos em toda a terra. Mas Deus havia reservado algo para os seus filhos. Então creia nisso, né, telespectador que está nos escutando hoje, pessoas que às vezes nos mandam pedidos de orações, né? Deus pode criar qualquer situação para suprir os seus filhos. Eu creio no sobrenatural, em portas abertas que vão trazer um suprimento para essas vidas. Também o suprimento espiritual. Tantas pessoas também nesse tempo, Felipe, às vezes falam para a gente, tanta gente. Fala assim, Márcia, eu estou procurando um lugar para congregar. Isso é um lugar, a igreja do Senhor Jesus, o lugar de congregar é um lugar de abastecimento, de estar junto, né? E é a vontade de Deus. Quantas pessoas também precisando desse abastecimento, né, do físico e do espiritual. Mas Deus, Ele tem para nós, Ele tem essas bênçãos para a nossa vida, né, Felipe? E eu creio que Deus, Ele consola os seus filhos e faz lembrar, como foi dito aí no início, que o Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta o dia de hoje o seu mal. E o Senhor, se o nosso Pai terreno quer nos dar o melhor, imagine o nosso Pai celestial, nós temos que crer. E a nossa fé, ela glorifica a Deus. Eu queria também te pedir, Felipe, para deixar para a gente uma palavra ao telespectador, alguém que talvez está aí sentindo essa... identificou, né? Talvez identificou ao ouvir a palavra que você deu, o testemunho. Nossa, talvez a pessoa identificou e caiu em si, dizendo assim, nossa, eu ainda me sinto órfão, eu ainda preciso ser curado desse mal de, Deus não me quer, Deus não me ama. Ou eu já pequei demais, ou eu não, dizem que eu não sirvo para nada e que Deus não ia me querer. E aí, através da palavra de um testemunho, Deus, Ele vai abrindo a mente dos filhos. Eu queria pedir a você para deixar essa palavra para essas pessoas que dizem, Márcia, eu identifiquei que eu nunca vivi isso, né? Nunca me senti tão filho assim, né? Você pode deixar para a gente essa bênção? Amém, pastor, amém. Enquanto você estava falando, o pai estava me lembrando de um episódio dentro da Bíblia, que é algo muito conhecido para todos. Eu acredito que todos já ouviram falar dessa história, dessa parábola do filho pródigo, né? Então, o filho pródigo, né, quem já leu, sabe que ele pediu toda a herança dele ao pai,
ao pai, a representação, a figura ali é o Deus, né? E ele pediu todas a parte dele da herança e ele foi fazer um monte de besteira, né? Fez muita coisa, pecou em todos os âmbitos que você possa imaginar, todos os pecados que levam à morte, né? Levam à morte tanto espiritual como física. Pecou demais, fez muita besteira, literalmente ficou na lama, ficou sem dinheiro, ficou sem nada. Só que ele disse assim, poxa, eu vou voltar pro meu pai, porque lá pelo menos ele vai me receber como servo. Escute só. Escute, querido irmão, querida irmã, pastores, pessoas que estarão assistindo. Ele falou assim, eu vou voltar para lá, porque pelo menos o meu pai ele vai me receber como um servo, vou ficar lá como um servo. E a Bíblia nos relata que quando ele volta, o pai larga tudo que ele está fazendo, corre, independente da sujeira, independente do fedor, do cheiro, fétido, independente de qualquer coisa, o pai veio e agarrou, né, aquele filho que estava afastado, aquele filho que estava sujo, que estava se achando indigno novamente, que estava com o espírito de orfandade, porque queria voltar não mais como filho, mas como servo, né? É o que acontece com muitas pessoas hoje em dia, querem ser servo, querem ser apóstolos, querem ser profetas, missionários, evangelistas, mestres, pastores, mas, amém, você vai ser tudo isso, porque o ministério ele é um ofício que o Pai lhe dá para você fazer na terra, né? Eu creio que todos concordam e todos sabem disso, é o seu ofício, mas acima do seu ofício você é filho. Então você percebe dentro desta parábola que o pai ele não está nem aí, né? Literalmente por que você fez. Muitas das vezes, irmãos, o que a gente mais sofre é a figura que nós temos de Deus. Quando a figura que você tem de Deus é um Deus ruim, um Deus mau, a sua alma, o seu espírito vai entender isso, vai absorver isso como uma verdade. E isso vai fazer você se frustrar com aquele ser que nem isso é. Tá entendendo? Então você precisa inverter as figuras de quem Deus é, né, na sua vida. Você precisa entender, Deus é um Deus bom. Como Jesus ele disse na parábola, né, do filho pródigo. Ele agarra o filho pródigo que estava sujo, estava mal, estava todo, né, todo, como a gente diz aqui em Belém, todo estrupiado, estava todo bagunçado, batido, machucado, ferido. Mas ele pegou e trouxe novamente, abraçou o filho e disse assim, servo, vamos fazer uma festa. Traga a primeira coisa que ele pediu, traga um anel de ouro e ponha no dedo dele novamente. A aliança sendo renovada. A aliança de pai e filho novamente sendo renovada. Sabe? Então nós precisamos cravar isso dentro do nosso coração, entender quem papai é, sabe? Entender quem é o nosso Deus. Ele é um Deus de guerra? É. Ele é um Deus poderoso nas batalhas? É. Ele é um Deus que prospera? Sim. Ele é um Deus que fez todos os prodígios e maravilhas no Egito, castigou, matou, fez isso. Um anjo matou mais de 170 mil do exército sírio. Sim, ele é esse Deus. Mas ele é amoroso, ele é grandioso. Ele está aqui disponível para você vir e deitar, que nem João. João relata que deitava aqui, ó, pertinho do coração de Jesus, né? Para ouvir, para entender, né? E foi reconhecido como discípulo amado, discípulo que estava ali. E os discípulos, né, entre João, Pedro, Tiago e João, foram os que mais tiveram experiências que viram, né, como Jesus foi um filho perfeito na terra, e ouviram o Pai falando todo o tempo, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho muito orgulho, sigam, ouçam o que ele está falando. E Jesus, pastora, dizia todo o tempo assim, eu não faço que eu não vejo o meu Pai fazer. Eu não faço absolutamente nada que eu não veja o meu Pai. Então nós precisamos entender isso. Aqui em Romanos diz, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas também diz que Jesus é o primeiro de muitos irmãos. Jesus, ele é o exemplo de filho perfeito, ao qual todos nós, como filhos, como co-herdeiros com Cristo, devemos seguir a imagem de filho perfeito como Jesus foi. É por isso que nós temos que trabalhar muito dentro do nosso coração, junto com o Espírito Santo, o caráter de Cristo, porque aí sim nós vamos estar agradando
e nos achegando novamente com o Pai. Então, independente do que você fez, independente do que você falhou, Senhor, eu desisti no meio do ministério, dá tempo, volte. Senhor, eu estou em pecado tal, eu estou fazendo tal coisa, dá tempo, venha. Venha que o Pai está de braços abertos para recebê-lo novamente, para distribuir o amor dele dentro de você e que esse amor, né, através de você, alcance outras pessoas e que através da sua vida como filho de Deus, outras pessoas queiram se tornar também filhos de Deus e filhos que verdadeiramente agradam o coração do Pai. Glória a Deus. Então, eu queria te pedir, Felipe, para orar pelo nosso telespectador, apresentá-los ao Senhor, que sejam estreitados esses laços de amizade entre pai e filhos, e aqueles que ainda não se achegaram a Deus dessa forma, dizendo, nossa, não sabia que eu poderia ser chamado filho de Deus. Nós falamos aqui em todas as palavras, dizendo que é por meio de Cristo que nós temos acesso ao Pai. É através dele que nós somos chamados cordeiros de Cristo. Né? Então é necessário confessar o nome de Jesus. A palavra do Senhor já diz: quem crê será salvo e quem não crê já está condenado. Se com o seu coração creres, com tua boca confessares, realmente será salvo e chamado filho de Deus. Então há tempo para você. Você pode dizer aí onde você está: olha, Márcia, eu quero confessar Jesus. E você pode dizer: Deus, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu também quero ser co-herdeiro com Cristo, quero ter essa amizade, essa intimidade com Deus. Amém? Quero pedir então, Felipe, para abençoar o nosso telespectador. Amém, em nome de Jesus. Eu só vou finalizar com um versículo, Romanos 8, no mesmo 8, versículo 19, diz assim: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então é necessário, é um tempo de manifestar aquilo que você é. Amém. Quem é apóstolo, amém. Quem é profeta, amém. Eu tenho um ministério exclusivo profético. Eu tenho um ministério de profeta, um ofício de profeta, assim também como pastoral. Cuido de vidas, cuido de outros pastores também. Mas é necessário que a criação está aguardando ansiosamente, o Pai está aguardando a nossa manifestação de Filho de Deus, para que Ele retorne, para que Ele venha novamente, nos leve, para que outras pessoas entendam, né, quem Ele é, se acheguem novamente a Ele, porque o avivamento, pastor, muitas das vezes a gente espera o avivamento, curas extraordinárias, amém, mas isso é consequência do avivamento. O avivamento verdadeiro, são os filhos de Deus voltando novamente e reconhecendo quem é seu Pai. Então, que essa manifestação de Filho venha sobre a vida de você, telespectador, no nome de Jesus, sobre os pastores, sobre todos aqueles que estarão assistindo, ouvindo. Eu peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, nós oramos ao Senhor, porque o Teu Espírito aqui se encontra presente. Eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor manifeste de forma sobrenatural, que o Senhor se manifeste de forma sobrenatural como um Pai, Senhor, para todos que estão ouvindo, para todos aqueles que ainda irão ouvir, ou todos aqueles, Senhor, que irão ser alcançados através, Senhor, das mídias sociais, através desse programa abençoado, Senhor, da pastora Márcia. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Teu poder, no nome poderoso de Jesus, alcance agora, através do Teu Espírito, cada vida que está vendo, Sim, Senhor, Deus. que está vendo, Senhor, este programa. No nome poderoso do Senhor Jesus, o Rei da Glória, que o Senhor os alcance. E, Senhor, nós repreendemos desde já todo o espírito maligno de orfandade. Sim, Nós Deus. decretamos no nome do Senhor Jesus uma manifestação sobrenatural dos filhos de Deus sobre o Rio Grande do Norte, sobre Sim, Belém do Deus. Pará, sobre, Senhor, Mossoró, sobre o Brasil, Sim, no meu nome Deus. do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Nós queremos ser filhos idênticos a você. Comece, Pai, no nome de Jesus, a moldar dentro de nós a Tua figura paterna, a Tua figura perfeita, curando todos os traumas, curando, tirando, desvinculando a alma, o corpo, o espírito, Senhor, dos Teus filhos que estão ouvindo, Senhor. No nome de Jesus, desse espírito, Senhor, que os torna órfãos e os traga novamente, Senhor, para o Teu Espírito, e que através deles, Senhor, o Teu Espírito clame, Abba, Pai, e que eles entendam, compreendam e desfrute de forma sobrenatural da Tua paternidade. É o que eu oro, declaro, no nome do Senhor Jesus.
Amém. 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 Glória a E Deus, eu amém. creio. Se você que está também nos escutando quer mandar para nós um testemunho, pode entrar em contato com a gente, ó, no DDD 849-8725-3143. Você, de repente, pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo e compartilhar com a gente. Olha, Márcia, fui tão impactado com essa palavra, Deus fez um milagre no meu coração, Deus aqui me curou. Talvez tantas vezes a gente está aqui ministrando uma palavra e Deus vai lá e cura, alguém arranca as dores, sara as feridas também da alma. Então, você pode também compartilhar dessa bênção que você recebeu hoje através aqui do nosso telefone, o WhatsApp. E eu quero também pedir, Felipe, para deixar as suas redes sociais, de repente seu telefone. Assim, Algum projeto também, Felipe, que você queira Instagram. divulgar? A gente tem uma escola profética, né? Para melhor, né? Eu tenho meu telefone pessoal, pode ser, mas também tem o do ministério, que você pode estar mandando mensagem para o DDD 91 985770187. Lá nós vamos estar orientando você, tá abençoando a sua vida. A gente trabalha com escola profética, né? A gente tem um ministério profético, ao qual a gente anda debaixo de uma palavra de Deus e a gente ensina a alguns irmãos, algumas pessoas, a gente abençoa a vida deles, né, para se movimentarem, para estar fluindo na unção profética, mas não só na unção profética, mas também como filho, porque as primeiras aulas da nossa escola profética é como se tornar filho de Deus, como ser um filho que agrada o coração do Pai. Então a gente traz primeiro a realidade de filho dentro do coração daquela pessoa, ela entende que ela é filha e ela pode desfrutar de todas as coisas. Ela recebe a plenitude daquilo que Jesus liberou na cruz do Calvário. Então, o meu Instagram é Pastor PR Felipe Castro Off, OF, só OF, não é 2F no final, PR Felipe Castro Off. Lá no nosso Instagram também a gente compartilha bastante coisas, estamos fluindo aqui, né? Nós estamos com agendas previstas aí para outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente está constantemente em São Paulo. Então é muito maravilhoso o que o papai está fazendo na minha vida, porque eu entendi que eu sou filho, eu posso desfrutar de todas as coisas, e o meu pai sabe de tudo que eu preciso, né? E eu creio que já está sobre você também, sobre você, telespectador, todos os irmãos, pastores, apóstolos, já está sobre você também essa realidade de filho, e que a partir de hoje você passe a desfrutar, né, de ser um filho extraordinário, assim como Jesus, ele foi na terra. Verdade, glória a Deus. Querido, você estava lembrando aqui que acho que foi semana passada, a gente entrevistou a apóstola Evânia Saldanha, e ela falou assim: Márcia, olha que interessante, primeiro, antes de você ser pastor, evangelista, diácono, obreiro, ou receber alguma missão, o antes de tudo vem ser filho. É quando você confessa Jesus que começa a sua nova vida em Deus. Então, olha como é tão profundo. Tudo que nós falamos aqui foi muito abençoador. Felipe, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Todos aqui amam a sua vida, o seu ministério. Recebo um abraço também do meu esposo, pastor Dinardo, de todos que fazem Avivando Nações, os Tânis, Sadraque, que estão aqui nos bastidores, muito felizes de ver você. Assim, está distante, mas em breve Deus marca aí os encontros, é o Senhor que faz a nossa agenda. Né, pastora? Acho fofinho, né? Tá bom? Então, eu quero aqui finalizar o programa de hoje, dando um tchauzinho junto com o Felipe Castro e abençoando você. Olha, tchau, tchau para todo telespectador. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um abraço. Beijo para todos os nossos amados que estão nos assistindo. E um abraço para Belém no Pará e toda a família do Felipe também. Em nome de Jesus. Fica na paz. TV Avivando Nações.